Oi, bom dia. Deixa eu ver vocês aí. Já estão chegando. Muito bom. Essa é a nossa primeira live do ano. Por favor, me contem. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Me contem se vocês estão me escutando bem. Sim. Ai, ótimo. Perfeito. Bom dia, Dani. Lu, bom dia. Oi, Ana. Hoje eu coloquei um microfone novo pra gente testar, porque às vezes o som não fica bom, dependendo do vídeo que a gente faz. Muitas vezes o som não fica bom. Então hoje eu trouxe um microfone novo pra gente testar. E hoje é a nossa primeira live do ano. Muito bom estar aqui com vocês. Sueli, saudade de ti, a Fran. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui, tá? Vocês viram que foi no dia de ontem, acho que foi no dia de ontem, eu recebi uma pergunta falando a respeito do fogão, né? O que trava, né? O que trava a prosperidade, o posicionamento do fogão, um má posicionamento do fogão, Mara, pode travar a nossa prosperidade? Como que funciona em relação a tudo isso, né? E o que a gente precisa saber? Sim, o posicionamento do fogão é algo que todos nós devemos prestar atenção e ficarmos atentos. Por quê? Todo fogão representa prosperidade. Todo fogão representa prosperidade. Então é aquela dica, né? Quanto mais bocas, quanto mais bonito, quanto mais novo, melhor. Essa é uma das dicas do Feng Shui para ingressar na prosperidade. O Feng Shui, ele é baseado em prosperidade. Tudo é prosperidade e tudo é feito com uma intenção de ancorar prosperidade. Então, o Feng Shui, a base dele é essa. E dos grandes meios de ancoramento de prosperidade, um dos grandes meios que trazem a prosperidade para o nosso ambiente é o fogão, né? O fogão que você tem aí na sua casa, o fogão normal. E por isso que a gente fala, né? Quanto mais bonito, quanto mais novo, quanto mais bocas, melhor. Exatamente isso. Por quê? Porque ali representa a prosperidade. E aí a gente faz um olhar, né? Como que tá meu fogão? Será que tem alguma coisa que não tá legal ali? Tem uma boca que não acende? Como que tá tudo isso? Primeira coisa que vocês devem cuidar, tá? Sejam todos bem-vindos, quem está chegando, bom dia para vocês. Então, a primeira coisa que a gente cuida é isso. Outro ponto que a gente deve ficar atento, e muito, muito, muito importante, é quando a gente tem o nosso fogão e temos uma seta invisível apontando para o nosso fogão. Maraísa, o que são setas invisíveis? Setas invisíveis são cantos. Por exemplo, o canto de um armário. Sabem o canto de um armário? Né? O canto de um armário, ele se torna uma seta. Veja se vocês conseguem acompanhar isso e entender o que é um canto de um armário, o que é uma seta. Então, uma seta invisível é tudo aquilo que traz uma energia de apontamento, uma energia de agressividade. E muitas vezes nós temos setas invisíveis nos nossos ambientes. Na verdade, nós temos muitas setas invisíveis. Isso tudo a gente deve tomar cuidado. Então, uma seta invisível, né? Setas são canos, são quinas, né? E isso pode ser de um móvel, isso pode ser, por exemplo, de um pilar que você tem aí na sua cozinha ou nos seus ambientes. Contem para mim se vocês conseguiram compreender o que são setas invisíveis, que são esses cantos, que são essas quinas, que tanto são dos móveis, quanto até mesmo de um pilar que você tem aí na sua casa. Ficou claro para vocês? Vocês conseguem compreender? Dani, exatamente. Vazamento de gás, então, nem se fala. Tem que corrigir.
tem que corrigir, tem que corrigir. Então, essas setas são essas quinas. E um dos locais que nós devemos cuidar com essas setas, com essas quinas, é para o nosso fogão. Essas setas, elas não podem estar apontando para o nosso fogão. Olha só, a Kelly já identificou. Minha mesa faz uma seta para o fogão. Exatamente isso. E isso a gente deve tomar cuidado. Então, essas setas, elas não podem estar. Se vocês querem anotar, eu vou falar para vocês. Maraísa, aonde é que a gente tem que olhar em relação às setas? As setas nunca podem apontar para o fogão, nunca podem apontar para a sua cama, onde você está dormindo, e nunca podem apontar para a sua mesa de trabalho na sua direção, entende? Vamos imaginar que tem uma seta que passa aqui do meu lado, mas não atinge o meu corpo, não se conecta a mim, está tudo certo. Agora, quando eu tenho uma seta que vem diretamente em mim, fique atento e você precisa retirar isso. É muito importante vocês perceberem que pessoas que se sentem, então vamos lá, pessoas que se sentem muito agredidas, perseguidas, julgadas, sabe aquela mania, não sei se é mania, eu vou falar mania, mas compreendam aí, sabe aquele hábito de dizer que tá todo mundo contra mim, que as pessoas não gostam de mim, que sempre, que as pessoas não me toleram, enfim, coisas nesse sentido, pessoas que têm o hábito de trazer esse tipo de mensagem, esse tipo de colocação. No fundo, essa pessoa possivelmente tem muitas setas apontando para ela. E essas setas são o quê? Movimentos de agressividade, movimentos de cobrança. Essas setas é como se fosse um dedo apontado pra gente. E aí a gente precisa perceber tudo isso e começar a corrigir. E se você tem esse hábito de ficar falando que todo mundo é contra mim, porque as pessoas não gostam de mim, porque essa mania, dessa queixa, desse relato, fica atento e começa a olhar para as setas. O que são as setas? São quinas, que podem ser tanto dos móveis, como pode ser de uma coluna. E veja se essas quinas, essas setas não estão apontando para você, para onde você fica. Então, se agora, por exemplo, agora é 7 alguma coisa, né? 7h50, algo nesse sentido. Deixa eu ligar aqui que também já vejo a hora. 7h50, olha só, exatamente em ponto. Agora é 7h50. Possivelmente vocês estão em casa, tomando o café da manhã ou se organizando para ir para o trabalho, né? Observem aonde vocês estão sentados tomando café e que vocês costumam sentar nesse lugar todos os dias. Olhe se ali não tem setas apontando para você, diretamente para você. Por exemplo, aqui eu tenho um armário logo aqui na minha frente e eu vejo que tem uma seta. Só que essa seta, ela passa aqui na minha frente. Ela não atinge o meu corpo. Ela não está direcionada ao meu corpo. Contem aqui para mim. Ó, a Daliane linda tá tomando um chimarrão. Contem aqui para mim se vocês conseguem identificar no lugar que vocês sentam costumeiramente, se ali tem uma seta. A Marisete também tá tomando chimarrão. Ai, vocês são incríveis. Não consigo tomar chimarrão com tanto calor. Deixa eu só ver aqui que tem uma mensagem que ficou aqui para trás. Ok. Ana, Sofia, vou falar sobre o fogão estragado, tá? Vou falar sobre isso. Já vou dizer sobre isso. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Porque essas setas estão ali, trazendo toda uma energia de agressividade. Então, primeiramente, agora, olha, a Fran encontrou 2 setas, né? E aí, Fran, olhe se tem setas também apontando para o seu fogão. É muito importante você prestar atenção nisso. E, Mara, o que a gente faz com tudo isso? Entendam que muitas vezes essas setas invisíveis, elas atingem nossa prosperidade e elas atingem também o nosso emocional. Uma casa com muitas setas invisíveis fazem com que o ambiente seja muito estressante. Fazem com que no ambiente a gente tenha brigas, a gente tenha discussão, a gente... Sabe aquela coisa que a gente começa a conversar?
e logo a gente começa a discutir. Entendem? Vocês sabem disso, que existem ambientes que é assim, a gente começa a conversar e já estamos exaltados, né? É uma casa que possivelmente tenha muitas setas. Deixa eu ver, tanta gente linda que chegando aqui. E se o armário que faz seta para o fogão não tem como tirar, armário fixo, como corrigir? Boa, boa, Dali, já vou responder isso. Jennifer, beijo, sua linda, tá tomando um café. E os criados mundo, exatamente isso, Dani. E aí tem toda essa questão das mesas de cabeceiras cheias de seta. Identifiquei uma seta em meu quarto direcionada no meu lado da cama. E aí o que representa isso, Jennifer? Então vamos lá. Uma seta no meu quarto direcionada ao lado da minha cama. Uma energia de cobrança. E aí, presta atenção, né? É uma energia de cobrança, um apontamento, um julgamento. E aí é algo para você parar para pensar. Até que ponto que você se julga? Até que ponto que você se cobra? Porque se você tem uma seta apontada para o lado da sua cama, onde você dorme, onde você está ali todos os dias, possivelmente você tem um nível de julgamento e um nível de cobrança próprio, tá? Próprio. Me julgo, me cobro, muitas vezes sou dura comigo. E nesse me julgo, me cobro, sou dura comigo, muitas vezes, Jennifer, a gente deixa de fazer aquilo que a gente pode fazer. Porque o que eu percebo, né, dando mentoria para os alunos e para as pessoas e trabalhando na área da saúde e na área emocional há tantos anos. Uma pessoa que se cobra muito. Bom dia, gente linda, Ana que tá chegando, Rogéria, Sandra linda, Márcia, beijo para todo mundo, tá? Quando você se cobra muito, você deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. Escutaram? Quando eu me cobro muito, me cobro, no fundo, isso me paralisa. Entende? Isso me paralisa. Faz com que eu não me movimente, porque a cobrança é tão grande que eu não consigo fazer grandes movimentos. Eu penso em fazer tal coisa, mas aí eu me julgo, aí eu me cobro e acabo não fazendo. Acabo me boicotando nisso tudo. Então, isso serve para todos vocês que sentem tudo isso. A Patrícia Lindona, possivelmente ela entrou agora há pouco e ela fala, o que seria essa seta? Patrícia, o que são setas dentro da nossa casa? E por que eu trouxe esse tema? Porque foi uma das perguntas que vocês me mandaram na caixinha ontem. Setas invisíveis são quinas, tá? São cantos dos seus móveis. Sabe um canto do móvel ou quina de uma coluna? Isso são setas invisíveis, né? E a gente tá falando que nós não podemos ter setas invisíveis apontando para... Oi, Alisson, bom dia! Beijo pra ti, tá? Logo, logo eu vou fazer uma live com o Alisson, do Amigos da Luz. Sim, olha aqui ó, o que a Jennifer falou. Sim, faz todo sentido, Mara, gratidão. E aí o que a Jennifer precisa fazer? Curar essa seta, né? Curar essa seta. Mara, como que a gente cura essa seta? Vou ensinar para vocês. Linda, até deu uma pontadinha aqui no peito. Vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer a cura disso tudo. Então, retomando, setas são quinas, são cantos. E esses cantos, todos esses cantos emanam uma energia de agressividade, uma energia de cobrança, uma energia de apontamento. Isso não pode existir no nosso fogão, isso não pode existir na nossa mesa de trabalho, isso não pode existir na nossa cama. Se vocês olharem, eu estava na aula essa semana com os alunos e uma aluna identificou que existe uma seta invisível, olha só, prestem atenção, uma seta invisível bem no meio da cama do casal. Uma seta invisível separando o casal, entenderam? Separando o casal, bem no meio. E ela ficou chocada quando ela identificou isso quando ela escutou eu falando na aula. E aí o que eu disse para ela? Quando você tem uma seta invisível separando vocês como um casal, o que representa? Que no fundo, existe um movimento de separação entre vocês. Entende? No fundo, existe um movimento de separação entre vocês. E aí ela falou,
É exatamente isso que acontece. Nós estamos juntos, mas existe um movimento de uma separação, de um distanciamento. E aí teve uma outra aluna que escreveu para mim e ela disse: estou me sentindo retalhada quando eu deito na minha cama. E isso eu tô falando para vocês começarem a abrir os olhos e observar o ambiente. Retalhada dormindo na minha cama. Mara, o que representa tudo isso? Muitas setas de vários lugares. Possivelmente pode trazer dores no corpo, problemas físicos, energia lá embaixo, entende? Muita queda de energia, por quê? Porque tem muitas setas, muitas energias passando por você enquanto você dorme. E energias totalmente agressivas. Então, tarefa de vocês olharem quinas que fazem pontas, né? Isso, arredondada não. Exatamente, Liz. Exatamente, porque tem cantos que são arredondados. Não entram. É quina, é canto mesmo, aquelas pontas que ficam, que são os quinas dos móveis. Por exemplo, isso aqui, né, é um canto, é uma quina que tá apontando. Os cantos de uma mesa, os cantos da mesa de cabeceira que a gente tem, tudo isso são quinas. E aí, o que a gente precisa fazer? Muito bem, Mara. Então, eu já identifiquei o que são quinas. Vou começar a olhar para minha cozinha se tem alguma coisa apontando para o meu fogão, para onde eu me sento para fazer as refeições, aonde a gente está dormindo lá no nosso quarto, na mesa de trabalho. Vou olhar para tudo isso. Olha só, a Jennifer falou que já está arrastando a mesa da cozinha. Exatamente. Então, a gente já começa a se movimentar. Uma dica para vocês. Imagine que vocês estão lá na mesa de trabalho de vocês, igual eu estou aqui. Mara, e tem uma quina direto assim, pegando. Lembrem que quando eu falo isso de quina para vocês, essa quina ela tem que vir assim em você. Se ela passa aqui do lado, ok. Eu tô falando dela vir diretamente em você. Mara, eu estou aqui e de verdade, tem uma que vem direto em mim. E aí vamos lá. Às vezes você tá lá no teu ambiente de trabalho e você não tem como mudar isso. Às vezes é uma quina de uma janela, às vezes é uma quina de um armário, o trabalho, o escritório, né? O local não é seu, você não tem como movimentar alguma coisa. O que você pode fazer? Às vezes você pode só arrastar a cadeira um pouquinho pro lado, sabe? Movimentar a sua cadeira um pouquinho pro lado só para tirar essa quina de você. Ou, por exemplo, puxar a mesa um pouquinho mais para trás, ou empurrar a mesa um pouquinho mais para frente. Pequenos movimentos você pode fazer para sair desse foco da quina. Às vezes não precisa necessariamente fazer algo gigantesco, entende? Às vezes você só muda um pouquinho a posição, como a Jennifer fez. Mudar um pouquinho a posição da mesa, você já sai daquela posição. Ou você muda um pouquinho a posição da sua cadeira. Aí vamos lá. Quais são as formas, né, da gente curar tudo isso? O que a gente precisa perceber? O quanto isso impacta a sua vida, tá? O quanto isso é agressivo e a importância de você curar esses ambientes que têm esses movimentos agressivos contra você. Eu tenho uma aluna e ela contou pra mim que ela se sentia extremamente perseguida no trabalho dela. Perseguida, muito julgada. E ela falou que depois que ela ficou sabendo da quina, porque ela fez a aula comigo, e ela chegou no trabalho dela e ela identificou que tinha uma coluna diretamente apontando para ela, né? Uma quina muito grande diretamente apontando para ela. Então, o que ela fez ali das curas? Ela conseguiu colocar um vaso de planta na frente daquela quina e essa planta, ele destoa essa energia agressiva. Então, Mara, uma das primeiras curas que vocês podem fazer uso de uma planta e colocar essa planta na frente de uma quina, tá? Essa é a primeira cura que a gente pode fazer. A segunda cura que a gente pode fazer é revestir, por exemplo, se for uma coluna, revestir com papel de parede. A gente pode fazer, revestir com um tecido. A gente pode fazer também. Outra forma da gente fazer a cura é se for, por exemplo, um móvel, alguma coisa assim, você pode pedir para o seu marceneiro fazer algo ali. Outra situação, sabe
quando é uma parede, né, é uma coluna, algo nesse sentido, porque muitas vezes nós temos colunas dentro da nossa casa, né? Às vezes as colunas estão bem expostas e às vezes essas colunas aparecem só um pouquinho. Qual que é a minha dica para vocês? Lixarem o canto da coluna. Lixarem o canto da coluna. Se vocês notarem, já existem muitas construções que não tem mais esse canto. É plano os cantos. Vocês já notaram isso? Que tem muitas construções que a gente não tem mais a seta invisível, o canto, né? Essa quina. É plano ali. Sim, vocês podem fazer isso. Pegar uma lixa e só tirar esse canto. Dá para super fazer, super tranquilo fazer tudo isso. Então, qual que é a primeira dica? A primeira dica para a gente não ter que fazer as curas. A primeira dica é, quando for morar em algum lugar ou construir, já fazer tudo sem cantos, né? As colunas, deixar plano, tá? É super fácil de fazer e o mestre de obra de vocês podem cuidar disso. Segunda tarefa de vocês, comprar móveis. Qual que é né, a forma desses móveis? O que o Feng Shui vai dizer para vocês? Móveis circulares ou ovais. Por isso que a gente sempre indica que faça uso de um móvel circular ou oval. Justamente por quê? Para não ter essas quinas. Para não ter esses cantos. Então, são tudo coisas que a gente pode ir fazendo. Mara, a minha casa tá cheia de quina. Pessoa bonita, todos nós temos trocentas quinas na nossa casa. O que é que você tem que cuidar? Essas quinas não podem estar apontando para a cama, para onde você senta para fazer suas refeições, na tua mesa de trabalho, né, diretamente a você e ao seu fogão. É isso que você tem que ficar atento. O resto tá tudo certo e vai ter várias e vai passar e a gente respira e tá tudo certo. Mas cuidem com esses posicionamentos. Oi, Mari. Eu vou deixar disponível sim depois, tá? Mara, acredita que ainda não entendi como são formadas essas setas? Dani, maravilhosa, como não entendeu como é formada essas setas? Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu pegar algo aqui. Por exemplo, aqui. Olha essa folha. Essa folha, né? Todos esses cantos são setas invisíveis. Todos os cantos são setas invisíveis. Para olhar aí na tua casa, né? Se tem uma coluna aí na tua casa. Uma coluna são 4 setas invisíveis. Veja se você consegue compreender. Ó, a Daliane estava explicando ali. Muito bem, Dali, obrigada. Deixa eu ver aqui. Quinas de portas contam. Tem 2 entradas para portas ainda sem portas. Elaine, se forma uma quina, é uma quina. Entende? Se forma uma quina. Tem um pilar que faz uma seta para a porta principal. Olha isso, Fran. Fran, aqui é algo importante para você parar para pensar. Então, vamos lá. Mara, você não falou da quina para uma porta principal. Mas vocês percebem que isso não é interessante? Um canto, uma seta invisível apontando para a porta principal. E aí, fique aqui para você compreender o que eu vou te falar, Fran. Fran, tudo aquilo que entra na nossa vida entra pela porta principal. Tudo aquilo que entra na tua vida entra pela porta principal. E aí, quando toda a energia da saúde, da prosperidade, pessoas, oportunidades, tudo entra pela tua porta principal. Vai entrar pela porta principal, já o que acontece? Já tem um impedimento para entrar. Porque essa seta, no fundo, traz um impedimento para entrar. Traz um movimento de agressividade. Entende? Qual que é a minha sugestão? Cure isso. Dá para colocar uma planta na frente dessa seta invisível? Coloque uma planta. Dá para lixar esse canto? Lixe esse canto. Dá para revestir com um papel de parede para destoar isso, não deixar isso, sabe? Dessa forma que está? Faça isso, mas faça alguma cura. De forma alguma, deixe uma seta invisível apontando para uma porta de entrada. Olha só, isso é uma coisa que o Feng Shui não fala, né? E aí eu preciso incluir nos meus ensinamentos, porque o Feng Shui ele vai dizer simplesmente fogão,
cama e local de trabalho. Eu uso o local também que vocês fazem as refeições, eu também falo sobre isso. Porque geralmente a gente senta no mesmo lugar sempre. E aí toda vez no mesmo lugar, sempre com essa seta invisível apontando, não é legal. Aí agora eu vou incluir também a questão da porta, tá? Não pode. Uma seta apontando para a porta, não pode. Tem que corrigir isso, tá? Corrige isso lá. Deixa eu só ver aqui. Oi, lindona, tudo bem? A Sagrário chegou aqui. E quando a coluna é no teto? Ana maravilhosa, coluna no teto. E aí, olha só. A coluna é no teto e está em cima da cama. Entende? Muito ruim. Muito ruim. Toda coluna no teto, parem para pensar comigo. Uma coluna no teto, o que ela vai fazer? Ela tá segurando toda uma estrutura, toda uma energia. Porque a coluna, ela não tá ali simplesmente por estar ali. Ela está ali porque ela tem uma energia de... Ela tem uma energia, não. Ela tem um efeito de sustentação. Imagina você dormir embaixo de uma coluna todas as noites. Um fogão embaixo de uma coluna todos os dias. Não pode. Não pode. Mara, coluna no teto. Aonde que não é ruim? Num local de passagem, num local onde você não fique. Novamente, uma coluna no teto não pode ser em cima da cama, não pode ser em cima da mesa, não pode ser em cima do fogão. Não pode. Tá? Não façam isso. E eu já vi muitas colunas em cima da cama, separando o casal. E aí, né, vocês, não preciso nem contar pra vocês como o casal vivia. Como podemos fazer com as mesas de cabeceira? Perfeito. Então, vamos lá. Mesas de cabeceira. Mara, as minhas mesas de cabeceira têm cantos. O que eu faço? Se tem como lixar esses cantos, pedir para o seu marceneiro fazer algo, faça. Mara, não tem como, não tem como. É uma mesa de canto de vidro, toda de vidro, não tem como. O dia que você for substituir, substitua por algo mais circular, ou oval, ou sem cantos, tá? Deixa eu ver, se não consegue colocar flor na frente, pode ser colocado em cima da quina? Dani, o ideal, porque o que acontece? Esse canto, ele está emanando uma energia. O ideal é que a flor fique nessa emanação de energia, tá? E não estranhem que vocês vão colocar a flor, a planta, e ela pode morrer. Não estranhem. E aí, Mara, morreu. Substitui, substitui, substitui. Dani, veja se você conseguiu compreender, tá? A planta é para ela ficar nessa energia de agressividade, tá? Tem uma quina apontando para minha cama, mas não tem espaço para mim. Thaís, termina de escrever aqui. A Cris Lindona falando que tem muitas setas lá para mudar os móveis. Ah, não tem lugar para mudar os móveis. Thaís, é a mesma coisa de antes. Se tem como corrigir essas quinas, corrige. Mara, não tem como corrigir. O dia que você for trocar, substituir seus móveis, já compre numa nova configuração, tá? Mas e a seta em frente ao fogão? Como curar? Dali, se tem como fazer alguma cura, faz. Se não tem como fazer alguma cura, aí o que o Feng Shui vai dizer para você? Sempre a gente fazer o uso do cristal, né? Então, se você consegue colocar um cristal ali, é a minha sugestão para ti. Mara, aonde que eu coloco o cristal? Muito bem, aonde que a gente vai colocar esse cristal? Essa seta tá indo para o fogão. Aonde que a gente vai colocar o cristal? Porque a gente precisa segurar essa energia de agressividade, né? Não deixar ela vir para o fogão. Aonde que a gente coloca? Onde você conseguir colocar, tá? Porque às vezes assim, não vou dizer para você, coloque em cima do fogão, e às vezes não tem onde posicionar, né? Você pode até mesmo colocar um vasinho de planta, sabe um vasinho de planta, um chazinho, um temperinho, e dentro desse vasinho coloca o cristal ali, tá? Com o propósito de... Lembre-se que tudo deve ser feito com uma intenção e propósito.
Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha intenção de colocar um cristal dentro do vaso de planta do lado do fogão? Que toda essa energia agressiva volte, né? Que essa energia agressiva não venha para o fogão. Revestir com cantoneiras de alumínio ajuda? Sim, Ana. Tem várias cantoneiras de alumínio, branca. Vocês podem colocar cantoneiras sim. Deixa eu ver. Nos móveis como cômoda, posso colocar uma fita de tecido? Pode revestir com tecido, pode revestir com papel de parede, pode fazer. É somente aqui na pontada para fora, né? Paula, uma quina apontada para esses lugares estratégicos, tá? Como nós, como nossa cama, como o fogão, tá? O restante, respire e tá tudo certo. Mas esses lugares específicos, assim como a entrada da nossa casa, tem que cuidar. Bom dia, Simone. Mara, a flor pode ser zamioculca? Sim. E aí, vamos lá. Mara, vou colocar, então, uma planta na frente dessa seta invisível. Aí eu coloco uma violeta, entende? Que é super sutil, pequenininha, delicada. Não, né? Coloca uma zamioculca, coloca uma planta maior, uma planta mais estruturada. Já tive viga em cima da cama de casal, foi terrível para nós. Gente, nunca tenho uma viga em cima da cama. Nunca, nem na cama de casal, nem na cama das crianças. Nunca faço isso com vocês. Nunca faço isso com vocês. É a pior coisa que vocês podem fazer na vida de vocês. Mara, no meu quarto estou estudando como curar. Não há como lixar, escapar ou colocar uma planta na direção da seta. Se eu mudar a cama, ficará com outras 2 setas. Jennifer, deixa naquela posição que tem menos setas, tá? E aí, aquilo que você puder fazer de cura, faz. Mara, não tem como fazer. Um dia que você puder substituir o móvel, fazer algo, você substitui, entende? E sim, às vezes não tem como fazer. E aí, olha só, Mara, não tem como corrigir. Não consigo corrigir. O que representa isso? Os nossos conflitos, né? E olha como é grande o meu conflito. Como é grande o meu conflito com a prosperidade, como é grande o meu conflito com a minha cobrança, com o meu julgamento. É isso que vocês têm que compreender. Aquilo que vocês não conseguem corrigir, no fundo, é um conteúdo muito grande dentro de você. É um conteúdo muito grande dentro de você. A partir do momento que você começa a curar isso dentro de ti, a partir do momento que você começa a curar isso dentro de você, você encontra lugares, casas e seja lá o que for, que não tem essas setas. Prestem atenção nisso. Não tem essas setas. Maraísa, eu tenho isso. Olhe para os conteúdos que existem dentro de você, para a tua resistência interna, para a tua teimosia, para o quanto você entra no negativo, para o quanto você se cobra, para o quanto você se pune, pela agressividade que também existe aí dentro de você. Porque o que acontece? Essa agressividade muitas vezes é velada. Não é uma agressividade que eu saia dando tiro em todo mundo. É uma agressividade aqui dentro, interna, é uma raiva interna, é uma cobrança interna, não necessariamente que eu fale sobre isso para as pessoas. Então, Mara, eu não tenho como corrigir. Não tenho como corrigir? Olhe para os teus conflitos, olhe para a tua relação com o dinheiro, para a tua relação com a prosperidade, para a tua relação com as suas emoções, para a tua relação com a sua cobrança, tá? Porque a tua casa, ela representa os seus conflitos. A nossa casa representa tudo aquilo que está dentro de nós. O que fazer com a correção no teto? Assim, o que eu posso dizer para vocês? Nunca morem num lugar onde tenha setas invisíveis no teto, né? O Feng Shui, ele fala de umas curas, mas a cura que eu indico é a primeira coisa, tem que tirar a cama dali de baixo. Mara, não tem como tirar a cama ali de baixo. Não tem onde colocar, não tem posição. Muito bem. Então, vamos lá. Vocês podem fazer uso do baguá, que é um elemento de cura, que emana cura para os ambientes de vocês. O baguá é como se fosse uma oração, é como se fosse um mantra, emanando o tempo todo
dentro do ambiente de vocês. Vocês podem fazer uso dele, tá? A Cris. Vi várias quinas na nossa cama. Ar-condicionado em cima dela, ar-condicionado em cima da cama. Nunca, gente. Olha só, teve um dia, uma cliente me mandou mensagem. E ela disse pra mim: Mara, tem um tempo que eu e meu marido não estamos bem, né? Algo está acontecendo, a gente não está se relacionando bem. E aí eu falei pra ela, faz um vídeo do seu quarto, me manda pra ver. E aí um ar-condicionado bem em cima da cama. Aí eu falei pra ela, e esse ar-condicionado aí? Ela falou, não faz muito que a gente colocou. Entende? Então ela conseguiu identificar a colocação do ar-condicionado em cima da cama e a frieza e distanciamento do casal. A Cris, então, viu várias quinas na nossa cama, ar-condicionado em cima, que já falei que não pode, e os pés ficam para a porta do banheiro, também não pode. Acordamos sempre quebrados, sem energia, com dores. Cris, muito ruim, Cris, muito ruim essa configuração. E às vezes, gente, o negócio é tão ruim e que a gente não consegue curar, que às vezes eu falo pro casal, se mudem de quarto, entende? Vão pro quarto de visitas. Às vezes o quarto de visitas a energia é muito melhor do que o quarto do casal, sabe? Então assim, Cris, olha pra tudo isso, né? Ar-condicionado em cima da cama não pode, né? As quinas sobre as camas não pode, os pés para a porta do banheiro também não pode. Vocês vão levantar totalmente quebrados de manhã, sem energia. É exatamente isso que acontece. Então a gente pode fazer as curas? Pode fazer as curas, né? O ar-condicionado, o que tem que fazer? Teria que tirar dali. E às vezes não tem como tirar, às vezes não tem onde colocar em outro lugar. Isso que é o problema de a gente não fazer um curso de Feng Shui. Porque quando você faz o curso de Feng Shui ou a consultoria do Feng Shui, você aprende. Na verdade, você aprende mais no curso até mesmo do que na consultoria. Porque na consultoria é algo muito específico teu, né? Você tem alguma coisa diferente, às vezes a gente nem consegue ver. Mas nos dois a gente consegue aprender. Por exemplo, vou me mudar e eu quero uma consultoria do Feng Shui. Então eu consigo dizer o que é para fazer e aonde que é para colocar os móveis, os objetos, como construir esse ambiente. E aí você já faz da forma certa. Então, todo mundo, no fundo, deveria aprender, né? Deveria ou ter uma consultoria ou fazer o curso. E aprender tudo isso para quando for se mudar, né? Comprar uma casa, fazer alguma coisa, alguma mudança de espaço, de ambiente, conseguir fazer da forma certa. Linda, Cris. Como faz para curar uma coluna quem fica em cima da mesa de trabalho? Coloque o baguá e como se diz, como eu falo para os alunos, né? Coloca o baguá e reze para dar tudo certo. Entende? Gente, parem para pensar comigo. É isso que eu quero que vocês percebam. Não existe um milagre. Parem para pensar, como é que eu vou medir força com uma coluna? Que é uma estrutura que está segurando um prédio, muitas vezes. Vocês conseguem entender que não tem como a gente medir força com isso? A gente pode colocar ali um símbolo, emanando cura, harmonizando esse ambiente, mas vocês conseguem perceber que não tem como eu medir força com uma coluna que está sustentando uma casa. Isso é muito grande. É igual eu querer medir força com um rio que está passando do lado da minha casa. Não existe. Então a gente coloca algumas coisas, a gente ajusta esse ambiente, mas a coluna continua ali. A gente tenta aliviar tudo isso, mas a coluna continua ali. Girar o criado mudo um pouquinho para desfocar a flecha. Perfeito, Elis, pode fazer isso, tá? Marta, bom dia, Mara. A planta pode ser caída na frente da quina? Muito pode ser. Sabe, uma planta pendente? Pode colocar. Silvia, linda, vou deixar gravada assim. A Lu, Mara, posso colocar cristal multifacetado nas portas como fiz com a porta do banheiro? Lu, o cristal multifacetado é ideal que você use para fazer uma cura, né? Uma cura. Mas assim, Mara, eu quero colocar. Pode colocar. O que vocês precisam entender? O ideal é que o cristal multifacetado seja usado para cura dos ambientes. Mara,
eu quero colocar na minha porta. Coloque, mas o ideal é sempre direcionado à cura, tá? Por exemplo, eu tenho uma bandejinha, né? Eu já mostrei pra vocês, ela tá aqui do ladinho, cheia de cristais, entende? Mas essa forma certa de usar os cristais? Não, o ideal é que sejam para curas. Só que esses cristais são cristais que eu não posso vender. E aí, eles estão em bom estado e eu deixei aqui como um enfeite. Mas o ideal, sempre para cura. Deixa eu ver. E as sancas em gesso no teto, cheio de canto. Solange, você tem cantos, e aí tem muitas vezes as sancas que elas são feitas de forma circulares, ok? Tá? Porta em frente ao fogão. Carla, também não é bacana. Porta em frente ao fogão, entende? E aí a gente pode colocar também um cristal ali, como eu falei antes. Como eu falei pra Dali. Bom dia, Kátia. Usar tapete redondo ajuda a curar as quinas da casa? Daliane, então vamos lá. Mara, tem várias quinas aqui em casa. O que eu posso fazer para ajudar, né? Aliviar tudo isso? Tudo aquilo que você puder, no redondo, no circular, no oval, traga. Deixa eu ver. Bom dia, Leila. Tem problema fazer um rebaixamento de gesso em cima da cabeceira com os dois pendentes laterais? Não tem problema, porque entende assim, o rebaixamento de gesso é um rebaixamento de gesso. Uma coluna é uma coluna. Linda, Cris, beijo, 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 Esther, Ju, Mara, até hoje eu tenho dúvidas. Os pés da cama podem ficar pro rumo de uma janela? Pra janela, sim. Pra porta, não. A Suzane, mesmo se não usar o ar, a Suzane deve ser uma das pessoas que tem o ar em cima da cama, né, Suzane? Então, assim, Mara, temos, mas não usamos. Ok, o ideal, não em cima da cama. Mara, os sinos do vento ajuda? Tudo ajuda, tudo ajuda. Colocar cristal, o baguá, sino dos ventos, são todas curas. Mara, eu posso colocar um sino dos ventos na entrada da minha casa? Mara, eu posso colocar um sino dos ventos nessa porta que dá de frente pro meu fogão? Pode. Mara, eu posso colocar um baguá na minha cozinha, onde eu tenho uma quina apontando pro meu fogão? Pode. Tudo faz parte de ajudar o processo de cura. Ai, Elaine, eita, fui olhar, o trem tá feio de quina. E tem também aparelho de internet, tem cura isso? Então vamos lá, deixa eu tirar aqui meu microfone para mostrar para vocês os orgonites para vocês usarem. Pera aí, me espere. Então vamos lá. Aparelho de internet. Muito computador, impressora, telefone. Marisa, tô cheio de coisas aqui na minha casa ou no meu ambiente de trabalho. A gente usa orgonites. Esses orgonites, esse designer do orgonite é exclusivo lá na minha loja. A Fran, que é produtora disso, ela faz esse design exclusivo para mim e eu acho eles lindos. Isso aqui é que a gente faz uso para tirar, repelir toda essa energia que os aparelhos eletrônicos e aparelho de internet ficam emanando. E olha esse que legal que ela me mandou com o símbolo do Feng Shui. Esse ainda não tá lá na loja para venda porque foi um protótipo que ela fez para mim. E aí as próximas encomendas ela já vai mandar com o símbolo do Feng Shui e o orgonite atrás. Quem precisa de um orgonite, entra lá no meu site, loja.mareisafaria.com.br, que vocês encontram. Quem não sabe o que é cristal, que eu tava falando do cristal, esse aqui são os cristais que a gente pode fazer uso. E o baguá, esse aqui é o baguá que a gente também faz uso e coloca nos ambientes, tá? Quem puder escrever aí o endereço do site da loja pra mim, eu agradeço, tá? Cabeceira da cama embaixo da janela. Não, Kelly, não pode. Vamos falar sobre isso, tá? Minha cama está sem cabeceira e dormimos com a cabeça para o oeste. Nossa cama é queen, dividida. Leila, vamos falar sobre isso. Cama dividida. Vamos falar sobre isso. Vamos agendar para nossa próxima live a gente falar sobre isso, tá? E uma coluna na mesa de refeição. Mari,
Então, vamos lá. Uma coluna na mesa de refeição. Essa coluna não pode atingir você, seu esposo, filhos, caso você tenha, tá? Então, assim, ela pode estar na mesa? Ela até pode estar, mas de preferência que não nos atinja. Mara, a mesa também representa prosperidade. A gente precisa cuidar de uma coluna na mesa? Sim. Se você tiver como afastar um pouquinho a mesa ou curar essa coluna, faz isso. Não tem como mudar a cama que tá com os pés para o banheiro. Meu Deus. Olha só, vamos falar sobre cama na nossa próxima live. Quarto, posição de cama. Mas qual que é a cura, né? O cristal. O cristal, nessa porta do banheiro, a gente coloca o cristal para curar essa vibração. Na próxima live, quinta-feira da semana que vem, 7h37, nós vamos falar sobre quarto. E eu vou ensinar para vocês usarem as curas, tá? Não vou ficar falando agora pra gente não misturar os temas. Cris linda, com certeza, ainda não consegui cuidar do vaso sanitário que está bem na parede da minha cama. Isso me preocupa. Vamos falar sobre isso na próxima live. Estejam aqui que eu falarei, tá? Coloquei cristal multifacetado na porta do banheiro do quarto e um baguá sobre a porta do quarto, como você me orientou em janeiro. Muito bem. Nossa vida de casal financeira ficou incrível. Beijo, linda Lu, que bom. Mara, bom dia. Coluna da varanda em frente à porta de entrada? Ilza, coluna na varanda em frente à porta de entrada também não é interessante. Porque tudo que entra na sua vida entra pela porta de entrada, sabe? E aí, qual que é a minha dica para você? Cuide dessa porta de entrada, né? Coloque um cristal, coloque baguá nessa porta de entrada, coloque sino dos ventos. Sino dos ventos não, esse aqui é o sino PIN, mas você pode colocar o sino dos ventos na porta de entrada. Cuide da sua porta de entrada pro chi, para toda a energia se sentir totalmente convidada a entrar na sua casa, tá? Mara, cheguei agora há pouco, não entendi muito bem sobre essas setas. Você pode me explicar, por gentileza? Andréia, setas são quinas, são cantos produzidos pelos móveis e pelas colunas que tem na nossa casa, tá? Depois você olha lá a live no início e daí você vai ter mais clareza. Como corrigir a porta na frente do fogão? Onde colocar o cristal ou organize do lado do fogão? Ajuda? Então, assim, Solange, porta de frente pro fogão. Mara, como corrigir? Eu posso colocar um cristal em cima, dentro de um vaso de planta com chá, com temperinho, né? Posso colocar o cristal ali dentro. Por quê? Para impedir que essa energia agressiva chegue no fogão. Mara, eu tenho como pendurar o cristal em cima do fogão. Posso fazer isso? Pode. Mara, eu posso colocar um baguá na minha cozinha para ajudar a emanar essa cura no ambiente, já que tem essa seta ali, essa seta ou essa porta na frente do fogão? Pode. Mara, eu posso colocar... Deixa eu pegar aqui. Esse aqui serve tanto como pin de porta, como um sino dos ventos. Mara, eu posso colocar um sino dos ventos na minha porta, que tá de frente pro fogão, para ele aliviar todo esse chi agressivo que entra? Pode. Tudo são partes de cura. O que você pode fazer, faça. Perfeito, Elis respondendo, ajudando as colegas. Perfeito. Sim, cristal bruto, cristal do Feng Shui, tá, Ilza? Ótimo, muito bem, deixa eu ver todo mundo aqui. Mara, e uma claraboia sobre a mesa de refeições? Não sugiro, Kátia, mas assim, é menos pior do que se fosse em cima do fogão. Em cima do fogão, nunca claraboia, a gente tem que cuidar disso tudo, tá? Mas em cima da mesa pode até ter, mas em cima do fogão, nunca. A Shirlane, fiquem sentada embaixo de uma coluna. Shirlane, pelo amor de Deus, não. Como se coloca um cristal na porta? Pendura? Sim. Ângela, ele tem um orifício aqui, tá? E aí a gente coloca ele na live. Valo hoje? Tá. Vou ensinar pra vocês hoje, como eu já falei, pra fazer o uso do cristal. A gente pendura ele, de preferência com fio vermelho. De 9 em 9 centímetros. Então, por exemplo, eu coloquei 9 centímetros. Tá muito curto esse fio. Mais 9 centímetros. Sempre múltiplos de 9, tá?
É assim que a gente faz uso do cristal. Pode colocar pendurado, posso colocar em cima de algo, está tudo certo. Veja se vocês compreenderam. Na live da próxima semana eu vou falar mais sobre as curas e mais sobre o cristal, principalmente no quarto do casal. A minha mesa de jantar quebrou, troquei, mas ainda não melhorei financeiramente. Gu, cuida de todos os seus ambientes, não só da mesa, tá? Su, beijo, saudade de ti também. Forno no micro-ondas em cima do fogão, pode? Pode, mas não é o ideal, tá? Não é o ideal. Se puder colocar do ladinho, pode colocar. Beijo, linda Ângela. Pode ser no canto da porta ou tem que ser no meio? De preferência, olha só, Marli, eu sempre coloco no canto. Porque imagina só colocar um cristal no meio, aí você recebe uma visita ou alguém que não viu o cristal e bate a cabeça no cristal. Gente, isso aqui é maciço. Isso aqui pode até machucar. Então, eu sempre coloco no cantinho, eu não deixo no meio. Muitas curas já aconteceram em minha vida depois que coloquei os baguás e os cristais. Minha casa, esses ensinamentos valem diamante. Faço e verão o resultado. Linda, Cida. O cristal pode encostar na parede quando pendurado? Pode, está tudo certo. Sugar em cima do fogão? Pode? Também. Não é o ideal, mas a gente tem, né? Exaustor, tudo isso. Por quê? Porque o fogão é toda uma energia de prosperidade. E o que o sugar e o exaustor faz, né? Levam toda essa energia embora. Então, assim, é o ideal? Não é o ideal. Mara, mas a gente tem porque a gente precisa. A gente tem porque a gente precisa. Existem várias coisas, por exemplo, grade em janela, né? É ideal a gente ter grade em janela? Claro que não. Não é ideal. Mas nós temos. Por quê? Porque precisa ter, entende? Então, tem coisas que não é o ideal, mas a gente faz uso. Porque é assim, entende? Então, tem coisas que são assim, e aí tudo aquilo, o restante que a gente pode cuidar, curar, a gente cuida e cura. Não tem como tirar a mesa do lugar. Se trocar de lugar, fico no lugar dos filhos, do lado direito, esposo, centro, beleza, Shilane? Então, assim, faz as curas, tá? Coloca o baguá, coloca cristal, cuide desse espaço, deixa ele bem bonito, trabalha a harmonia nele. Deixa eu ver. Baguá em cima da porta, que dá de frente pro fogão, ajuda? Baguá em cima da porta, que dá de frente pro fogão. Sim, você pode colocar. Lembrem-se, baguás internos são sempre sem espelhos. São esses. Maraísa, eu quero usar um baguá dentro da minha casa. Dentro do ambiente é esse aqui. Maraísa, eu quero usar um baguá para colocar na porta de entrada da minha casa. Para toda aquela energia que tá lá fora, que não é boa entrar na minha vida, que ela fique lá fora, que ela não entre. Um baguá com espelho. Então, baguá com espelho é sempre na face externa da nossa casa. Baguá acho que eu falei ao contrário, né? Deixa eu corrigir. Baguá com espelho é sempre na face externa da nossa casa. Baguá, eu tô falando certo? Me ajudem, pelo amor de Deus. Baguá sem espelho é na face interna da nossa casa. Me deu um branco no que eu falei. Com espelho na face externa, sem espelho na face interna. Acho que eu falei certo. Deixa eu só ver aqui. O ideal é não deixar nada em cima do fogão? Sim. E outra coisa, Guga, nunca uma caixa de água em cima do fogão. Nunca um banheiro em cima do fogão. A Dali falou que caiu. Dali, sim. Então, assim, tenho várias quinas. Mara, como que eu posso ajudar a melhorar o meu ambiente? Tudo aquilo que você puder colocar circular, você investe nisso, tá? Mesa redonda é melhor? E o Feng Shui vai dizer, a sua mesa ela deve ser redonda, circular ou oval. O ideal é que a gente não tenha mesa quadrada, nem retangular. O baguá e o cristal na bancada ao lado do fogão, Sol, pode colocar. Beth, linda, a energia entra pela porta da minha sala e vai direto para a porta da sacada do meu quarto. Coloquei o cristal com a fita vermelha para a cura. Vocês precisam ver a festa de arco-íris na minha casa. Exatamente isso. Quando vocês colocam um baguá na janela da casa de... Um baguá não, um cristal na janela da casa de vocês,
ou um cristal na porta de entrada da casa de vocês, ou numa porta que vocês queiram colocar, e ele recebe a luz do sol, ele irradia. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Aqui atrás aqui na minha mão? Isso aqui é a irradiação da luz. Ele irradia as 7 cores do arco-íris dentro da sua casa. É uma baita cura energética. Lá na loja a gente também tem o cristal para vender. Lembre-se, cristal não é qualquer cristal, tá? É cristal de 40 milímetros. Sempre comprem os objetos do Feng Shui com pessoas que trabalham com o Feng Shui. Quem não trabalha com o Feng Shui não sabe o que é ideal para fazer uso. Não façam isso, tá? Não façam isso. Então, o cristal ideal é esse de 40 milímetros. E olha aqui, ele já tá refletindo a luz aqui. Dá pra ver aqui nos meus dedos. Fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Meu baguá é espelhado e tem vários em casa. Então, assim, Guga, existe uma diferença entre o baguá ser espelhado. Espera que eu vou mostrar pra vocês. O que é um baguá espelhado e o que é um baguá com espelho, tá? Deixa eu só pegar aqui. Então, vamos lá. Qual é a diferença dos baguás? Deixa eu mostrar pra vocês. Presta atenção aqui comigo. Esse aqui é um baguá com espelho. Vocês conseguem ver? Esse é um baguá com espelho. Esse aqui, vamos lá, mostrar aqui. Esse aqui é um baguá espelhado. Esse baguá espelhado é no ambiente interno. O baguá com espelho é no ambiente externo. Essa é uma das grandes confusões. Entende? Baguá espelhado, daí a gente pensa espelho, é fora. Não. Esse baguá espelhado é dentro. Com espelho assim é fora, tá? Cuidem disso, cuidem dessa diferença. Maraísa, pode fazer uma live sobre caixa de água? Sim, Mari, vamos fazer. Vamos falar sobre isso. Vou anotar isso, tá? Vou anotar e aí a gente faz sobre isso. Ficou claro para vocês a diferença? Conseguiram captar a diferença? Me sinalizem, por favor. Meu Deus, Mara, meu banheiro em cima do fogão, caixa de água em cima da cama. Nossa, e ainda a cama do casal com os pés de frente para o banheiro. Ainda bem que estou me mudando. Fer, tem que se mudar. Nessas situações, se muda. Mara, é prisma de janela? Kátia, esse aqui é um cristal. Prisma de janela é diferente, mas pode ser usado também. A Kátia falou que ama o efeito do cristal, porque parece anjos. O cristal precisa ser atingido pelos raios solares? Não, Lu. Não tem que receber a luz do sol. Mas se ele recebe, ele emana. Olha só, se vocês olharem, olha ali na minha mão. Ele emana a luz, tá? Muito bem, vou mudar o banheiro, a caixa d'água nos banheiros superiores. Meu Deus do céu! Ai, a Lu maravilhosa, ela quer que eu fale sobre a ordem para se sentar na mesa dos filhos. Meu fogão está entre a máquina de lavar e a pia. Coloquei exatamente. Fogão entre a máquina de lavar e a pia. Entende? Fogão é elemento fogo. E o que a gente tem ali? Elemento água. Coloquei vaso sobre os dois. Perfeito. Essa é a cura. Porque o que acontece? Gente, vão me sinalizando se vocês conseguem compreender aquilo que eu falo. Fogão, elemento fogo. Pia, elemento água, né? Máquina de lavar, elemento água. Água, apaga o fogo. Então, o que a gente coloca? Plantas, né? Plantas dividindo, separando esses espaços. Por quê? O que acende fogo? A planta. A planta acende o fogo e a terra da planta segura a água. Essa é a cura de um fogão do lado de uma pia. Muita coisa, né? Posso usar esse baguá que você mostrou na cabeceira da cama? Sim. Esse aqui, da parte interna, pode colocar. Ok, deixa eu ver vocês aqui. A Simone, acho que comprei o baguá errado.
Márcia linda, você pediu para repetir. O que você pediu para repetir? Me fala, que agora, só agora eu cheguei na sua mensagem. Lembra de falar da parte elétrica do fogão em pane. Ana, parte elétrica do fogão em pane. O fogão não está funcionando. Nossa prosperidade está com problemas. Arrume esse fogão ou substitui o fogão. Nunca deixem algo estragado, sem funcionar. Enfim, nunca deixe. Bom dia, Alessandra. A Solange, vou me mudar. Queridos, Mari, linda, Dani. O baguá espelhado pode usar na porta do quarto do casal? Andréia, quando a gente usa um baguá na parte interna dos ambientes, a gente usa naquele ambiente que a gente quer curar. Então, eu quero curar o meu quarto? Sim, você pode usar na face interna, né? Dentro do seu quarto. A Dani falando para vocês fazerem o curso do Neuro Feng Shui, linda. Ok, posso colocar o baguá espelhado na janela virado para fora? Se o teu baguá é esse aqui, com o espelho, você pode colocar. Se ele é espelhado dessa forma, você pode usar ele na parte interna. Janela da sacada da sala, sempre aberta, é bom? Sim, você pode deixar. Tem um baguá com duas faces, uma espelhada e outra normal. Coloquei na porta do quarto, a parte espelhada virada para fora. Está correto? Sim, pode deixar, Andréia. Ai, deu pra ver a diferença. Isso, perfeito, ótimo. O cristal pode ser usado em todas as janelas, então lembrem-se, o cristal é sempre para cura. Mara, mas eu posso colocar em todas as janelas? Pode. Regi, beijo, sua linda. Precisa limpar os cristais? Não. Eles são autolimpantes, tá? Mara, que tipo que a gente faz de limpeza? Tipo tirar o pó, entende? Tirar o pó, só isso. Mas não precisa limpar. Ele é autolimpante. Energeticamente, ele é autolimpante. Sol, gratidão, lindona. Mara, só o cristal na porta do banheiro é suficiente ou preciso do baguá atrás da cama também? Cris, em relação ao banheiro na cabeceira, todo cristal precisa estar na porta do banheiro se os pés da cama estão de frente para a porta do banheiro. Tá, vamos fazer o seguinte. Quarto com closet, quarto com suíte, posição da cama, banheiro no quarto. Live da próxima semana. Quinta-feira a gente vai falar sobre isso, tá? Que planta mais indicada para a cura do fogão? Regi, você pode colocar temperinho, você pode colocar chazinho, entende? Super bom, que daí já faz uso na comida. Mara, teria como falar sobre cantinhos da casa com pouca luminosidade e como curar em outra live? Vocês, hein? Eu vou ter que fazer uma anotação de tudo que vocês pedem para eu falar. Cantos escuros, eu vou falar. A próxima live vai ser quarto. E aí, se der, a gente já fala sobre cantos escuros. O que mais que vocês pediram para eu falar? Caixa de água. Eu vou anotar, que senão depois eu esqueço. Depois vocês me mandem no direct também o que vocês querem que eu fale, tá? Perfeito, Márcia. Ah, linda, Elaine, beijo pra você, tá? Preciso colocar vague com espelho na janela da sala. Vague é baguá que você tá falando, Carla? Veja ali que veio uma outra palavra. Sugestão de planta para deixar entre o fogão e a pia? Já falei, tá? Temperinho, chazinho. E quanto ao vazamento de água na casa, tipo a caixa de água derramou, manchou as paredes? Perda de dinheiro, tá? Água envolve também dinheiro, abundância, perda de dinheiro. Corrijam isso. Vamos falar mais sobre isso em algum momento que eu vou falar sobre água. Desse jeito a gente vai ter que fazer mais de uma live por semana. É muito tema. Posso colocar plantas para usar no culinário? Sim, sim, perfeito, Kelly. Exatamente isso. Mari, linda. Ai, vocês são incríveis. Para o quarto dos filhos mais novos, tá. Shilane, quarto, semana que vem, tá? Vou falar sobre isso, só pra gente não misturar as conversas aqui. Ai, gente, você viu só? Que lindo, Ali. Também adorei. Certo, gente? Finalizamos nossa live de hoje. Agradeço profundamente todo mundo que esteve aqui. A gente falou sobre muita coisa.
Já ensinei vocês a fazerem as curas, façam as correções, mandem lá no direct pra gente dicas de temas que vocês querem pra live. Já anotei tudo aqui. Na nossa próxima quinta-feira, 7h37, falarei sobre quartos. Estejam aqui com a gente, tá? Venham juntos. Muito bom ter vocês, tá? Muito bom mesmo. A gente tá começando um caminho novo de postagens, de conteúdo. Quero trazer muitas imagens de ambientes para vocês verem. Vocês vão começar a ver que nas próximas postagens vai vir imagens, para a gente olhar bastante para os ambientes e aprender muito com eles. Beijo gigante para todo mundo. Gratidão por tudo, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.